Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e hoje centramos atenções na Hungria para uma conversa que terá dois caminhos principais. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 15 de setembro, enquanto se realiza em Budapeste uma cimeira sobre demografia, uma iniciativa que acontece de 2 em 2 anos e que desta vez reúne dirigentes europeus de algum relevo, com preponderância para alguns governantes de direita radical. Por outro lado, a Hungria mantém uma posição algo desalinhada do conjunto das democracias liberais que têm apoiado a Ucrânia face à invasão russa, e é outro assunto que iremos abordar. Para ajudar a entender o que se passa, são meus convidados a Teresa Ferreira Rodrigues, professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, que faz parte da direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Olá, Teresa. Olá. E também o Hélder Gomes, que é meu camarada na secção internacional do Expresso. Viva, Hélder. Olá, viva. A sonoplastia deste episódio é do João Martins. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então começar esta conversa lembrando que a 9 meses de eleições europeias, que se disputam em junho de 2024 nos 27 Estados-membros da União, o modelo húngaro aparece aqui nesta cimeira de demografia como é apresentado e ostentado como uma fórmula de sucesso. Ou seja, a governação conservadora de Viktor Orbán seria responsável, teria o mérito da subida da natalidade e dos casamentos, de uma queda do número de divórcios e até das interrupções da gravidez. Isto têm sido alguns dos estandartes de batalha de Orbán, que são secundados, por exemplo, pela sua colega italiana Giorgia Meloni, que esteve na cimeira a elogiar o seu congénere e, sobretudo, a rejeitar que sejam as migrações a chave para o problema do envelhecimento demográfico de que padece a Europa. Lembremos que a Itália chegaram este ano 126 mil migrantes, o que é quase o dobro dos 66 mil que tinham entrado no igual período de 2022. Pergunto à Teresa, estes pronunciamentos, estas tomadas de posição muito públicas, têm que ver com uma vontade de reforçar este eixo de uma direita radical, eurocética, por vezes xenófoba e altamente conservadora nos costumes, face ao próximo ciclo da União Europeia, portanto aos 5 anos que se iniciarão para o próximo ano com as eleições europeias? Sim, de alguma forma ela reflete, ela está em linha, portanto, todas as afirmações e a própria matriz e aquilo que levou à criação destes encontros que se realizam, de facto, desde 2015, com uma regularidade de cada 2 anos, portanto, todos os anos cada 2 anos eles apresentam um tema diferenciado e no fundo, todos eles, de algum modo, acabam por convergir na defesa de algumas daquelas que são os paradigmas de uma Hungria muito conservadora, que, por outro lado, também tenta, e já tem tentado, inclusivamente em sessões anteriores destas reuniões, criar aqui ou alavancar aqui alguns aliados para poder, ou de alguma forma, para poder exercer a sua influência depois em termos comunitários. Por um lado, há uma ação, ou houve todo um percurso de aumento de importância dos países,
enfim, dos partidos mais de direita, dos partidos populistas na Hungria, e que depois apanha também e consegue também influenciar e surge em paralelo com aquilo que se passa noutros países, nomeadamente países membros da União Europeia. Muitos dos discursos que são feitos nestes encontros têm a ver assentam basicamente na perda de importância, na perda de identidade, portanto em coisas muito concretas e que tocam e que são facilmente assimiláveis pelas populações eleitoras de vários partidos, e que têm a ver com a perda de importância da população europeia face a uma espécie de, entre aspas, uma invasão de migrantes que vêm competir a vários níveis, vêm pôr em causa os referenciais identitários da Europa, etc, etc. Não esquecer, ou convém lembrar, que enquanto os anteriores encontros têm muito a ver, ou focaram muito a questão do envelhecimento demográfico e depois a forma como este envelhecimento demográfico deveria ser mitigado ou poderia ser ultrapassado com base em políticas de família, enfim, favoráveis do ponto de vista económico, do ponto de vista das tributações, do modo de vida, etc. Este último, 2023, foca precisamente, ou tem como ponto de partida e como mote, a família é a chave para a segurança. O que também nos dá conta, de alguma forma, daquilo que são as grandes preocupações. E quando se fala de segurança aqui, e quando a Presidente da República apresenta os 12 pontos da família húngara, apresentou ontem, 3 deles são particularmente interessantes, têm a ver com a liberdade para educar as nossas crianças livres de más ideologias, salvaguardar que as crianças não são confundidas por teorias de género como existem noutros países ocidentais e garantir segurança às famílias, não só infantários e escolas, como também que o país e as fronteiras devem permanecer seguras. Portanto, há aqui, enfim, alguns pontos que me parecem interessantes e que dão conta exatamente do posicionamento da Hungria e que é seguido por alguns dos presentes, pela Bulgária, por exemplo, que esteve presente. O presidente da Bulgária esteve na abertura dos trabalhos desta reunião, mas também outros representantes, vários representantes de partidos de direita, de um bloco central, digamos assim, dos novos membros, de um bloco central, não, de um bloco oriental de leste dos novos membros da União Europeia. E sim, as migrações surgem como sucessivamente referenciadas como sendo um problema, uma causa de perda de identidade e, portanto, a testar os limites de tolerância ou a falta deles de uma União Europeia que lida com as migrações de formas muito diferenciadas. Precisamente nós ouvimos muitas vezes especialistas em demografia falar das migrações como uma potencial fonte de rejuvenescimento da população europeia, que sabemos que está a envelhecer porque as taxas de natalidade são baixas, porque as pessoas felizmente vivem mais, e isso claro depois cria problemas, o envelhecimento, não as pessoas viverem mais, mas o envelhecimento populacional cria problemas a nível da sustentabilidade dos sistemas de segurança social, etc., e da prestação de cuidados, obviamente. E nós enquanto ouvimos, dizia eu, peritos em demografia falar dos migrantes como um contributo para um rejuvenescimento e alguma ajuda para solucionar esses problemas, aqui vemos Meloni, como Orbán, rejeitar, e isso precisa, muitas vezes, entrando até no que a Teresa falava, a ideia de perda de identidade e, no limite, aquela teoria da grande substituição, que é uma tese infundada, mas que essa já atribui até, já fala quase num processo intencional de substituição da população europeia, seja isso o que for, por pessoas de outras etnias, de outras religiões, e que obviamente acaba a sustentar também um discurso algo xenófobo. Hélder,
Num comunicado conjunto, Meloni e Orbán pedem uma resposta coletiva, rápida e determinada da União Europeia ao problema das migrações. Agora, a verdade é que sempre que tem havido tentativas de coordenar respostas às migrações, governos como o de Orbán e pelo menos o governo de que Meloni já fez parte, em que estava, por exemplo, o seu aliado Matteo Salvini, foram mais uma obstrução do que um participante em soluções coordenadas. Tu que tens acompanhado isso e que também acompanhaste quando estavas na secção de política do Expresso, algo da extrema direita também aqui em Portugal, como é que as migrações vão ser de novo um papão a ser utilizado nas próximas eleições e nos próximos meses da política europeia? Sim, são sempre, de certa forma, em atos eleitorais de importância e muito... Eu acho que nós teremos um Parlamento Europeu bastante diferente do que a sair das eleições de junho do próximo ano, bastante diferente daquilo que nos habituámos, mesmo com algumas entradas de partidos ditos antissistema, mais próximos da direita radical, da extrema-direita. Vamos ter uma configuração parlamentar a nível europeu bastante disfuncional, eu diria, porque esta questão das migrações é muito curioso, caricato até, que neste comunicado conjunto de Meloni e Orbán eles peçam à União Europeia uma ação determinada e rápida sobre as migrações e uma resposta coletiva, como se nós nos lembrarmos que, como bem dizias, eles são tudo menos catalisadores dessa resposta coletiva. Sim, são, por exemplo, muitas as reações vezes quando as pedras. Claro, quando se tentou adotar, por exemplo, quando se tentou adotar cotas para receber migrantes e refugiados, estes foram dos governos mais renitentes a aceitar e, aliás, anunciaram que não iriam cumprir essas cotas. Precisamente, e depois tudo isto é centrado num conceito de família como chave para a segurança. É assim que esta cimeira demográfica que decorre enquanto falamos em Budapeste é apresentada, e Meloni veio dizer uma coisa muito que lá está, que todos os eleitores potenciais de partidos como o Fratelli d'Italia ou o Chega em Portugal, ou o Vox em Espanha e tantos outros por essa Europa fora, gostam de ouvir, que é da migração. As migrações não vão resolver o problema demográfico, a crise demográfica da Europa. Temos de apostar na família. Havia um título muito curioso relativamente à intervenção de Orbán em relação, aqui nesta cimeira, que era menos pânico em relação às alterações climáticas e mais bebés. No fundo, Orbán o que diz aqui, e isto é um discurso que colhe muito em situações de crise, como é que nós vivemos, crise inflacionista decorrente não apenas, mas muito por causa da guerra na Ucrânia. As pessoas sentem-se num aperto, num garrote financeiro e, portanto, alinham facilmente neste discurso, que não podem vir os imigrantes com aquela velha conversa que nós estamos todos um bocadinho cansados de ouvir, até porque é factualmente errada, de que vêm para cá tirar o trabalho das outras pessoas, portanto dos nacionais, não é? Há muito essa conversa, e há essa conversa em Itália, como há na Hungria, como o Chega em Portugal, por exemplo, tenta fazer muito nesse comprimento de onda de uma teoria da grande substituição que não tem qualquer fundamento científico, tem muita gente a cavalgá-la para conseguir ganhos políticos no imediato, sem preocupações do que isso possa significar em termos de coesão do tecido social nos vários países. Mas interessa muito pouco a validação ou a sustentação científica para passar uma mensagem política. E Meloni diz também outra coisa curiosa, que é tudo aquilo que nos define está sob ataque. Portanto, nós temos de defender o modelo tradicional da família e de Deus, porque isto é uma parte da grande batalha para proteger a humanidade e os direitos das pessoas. Ora, isto quer dizer, para quem
pede um discurso menos catastrofista em relação às alterações climáticas, quando elas são uma realidade. Quer dizer, nós vemos exemplos disso a toda a hora, com temperaturas elevadíssimas, catástrofes naturais, inundações, secas. Portanto, nós vemos isso como algo palpável e eles adotam um discurso catastrofista em relação a uma identidade que é necessariamente difusa, porque todos os países são feitos de transumância, da passagem de pessoas, e um dos grandes valores da Europa, exatamente, da União Europeia, é exatamente essa facilidade e livre circulação de pessoas e mercadorias. Portanto, não há de facto, não faz muito sentido e não há qualquer fundamentação ou sustentação científica para estas proclamações. Agora, há um problema real, que é, ainda há pouco falavas do número de migrantes que só este ano chegaram à Itália. E temos também o exemplo da ilha de Lampedusa, que nos últimos dias recebeu milhares de pessoas vindas do norte da África, e isso é um problema de facto. Como as travessias do Canal da Mancha, por exemplo, que também estão a preocupar o governo britânico. Precisamente, e de facto isso são problemas palpáveis em que para nós, por exemplo, em Portugal, não somos um destino tão apetecível como são Itália, como são França ou Espanha. Tendemos a desconsiderar, apesar de termos o líder da extrema-direita em Portugal a tentar capitalizar com isso, mas para populações como a francesa, a espanhola ou a italiana e outras, ou a grega, esse discurso cola porque é uma realidade que lhes entra pelos olhos adentro todos os dias, e há uma espécie de camisa de 7 varas nas instituições europeias para arranjar uma solução que efetivamente seja equilibrada, que efetivamente responda a esta pressão migratória, porque ela existe, tem de ser mais bem distribuída pelos 27 Estados-membros. A defesa que Meloni faz da família é, como dizias, centrada na família tradicional, isto é, em casais heterossexuais que contraem matrimónio e têm filhos. Aliás, o governo italiano tem feito um ataque, a meu ver, chocante, às famílias não convencionais, às famílias que não são tradicionais, às famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo, aliás, com uma lei que mandou tirar os apelidos às crianças que estavam registadas como filhas de pessoas do mesmo sexo. Tudo isto, eu perguntava aqui à Teresa, esta senha algo ideológica que depois se estende, por exemplo, às questões da educação, portanto falava-se da liberdade de ensinar aos filhos, como se ensinar na escola certos valores que a sociedade ou cada Estado adota como valores importantes e que se julga cruciais para a formação, como o respeito pela diferença, como a não discriminação. Tudo isso também é utilizado e como se fosse um ataque à civilização e à família. Como é que se consegue combater este discurso, se é que há forma de o combater? Bom, vamos pensar ou refletir em conjunto sobre esta questão. Portanto, nós estamos aqui a lidar, ou estamos aqui a falar de 2 aspectos, ou de vários aspectos. Um deles que é um problema objetivo, a gestão das migrações e a necessidade que os países envelhecidos, designadamente todos os países da União Europeia, têm o perfil envelhecido de todos esses países, sendo que a Hungria é também um país muito envelhecido, existem 142 idosos por cada 100 jovens, portanto, de acordo com o último censo, que é de 2022, portanto, existe um problema que tem a ver com a falta de capacidade que os países que estes países têm para garantir a substituição das gerações, e isto pode acarretar e acarreta várias ordens de problemas, designadamente quando nós olhamos para a realidade atual e futura numa perspectiva de continuidade ou de manutenção
da forma de estar das sociedades europeias, portanto, algo baseado na tributação, para dos ativos face aos inativos, a sustentabilidade dos sistemas de apoio social, quer em termos de saúde, quer em termos de educação, de emprego, etc. E depois temos os migrantes como uma possibilidade ou como uma forma de mitigar alguns desses aspectos negativos. Portanto, há aqui duas hipóteses. Ou nós pegamos e assumimos o envelhecimento e tentamos criar, de facto, as políticas de família que favoreçam ou que se traduzam ou que se possam traduzir num incentivo para garantir um aumento dos níveis de fecundidade. E eu aqui não consigo resistir a dar uma informação que ontem, por curiosidade, fui ver ao Instituto Nacional de Estatística húngaro, e os dados mais recentes relativamente à questão dos casamentos e dos nascimentos, etc., contrariam precisamente o discurso predominante daquela recuperação anunciada em termos dos números de nascimentos. Efetivamente houve uma subida numa fase inicial, mas agora está a voltar a descer. E, portanto, nós estamos neste momento numa fase, ou a Hungria está neste momento numa fase em que de alguma contração económica, e isso também justifica o caráter talvez mais rígido com que são tratados estes assuntos, e de facto, em termos de comportamento das populações, as coisas não estão, aquilo que é, tão anunciado e tão defendido, que eventualmente o governo húngaro teria conseguido conter a descida da fecundidade e, pelo contrário, até estava a criar políticas tão favoráveis que a sua população, tinha começado a comportar-se de uma outra maneira face a este fenómeno. A verdade é que os saldos migratórios da Hungria continuam negativos, a diferença entre nascimentos e óbitos também continua negativa, e neste momento os níveis de fecundidade, ou o número médio de filhos por mulher, é de 1,5, já foi 1,3, mas também já houve anos em que era 1,8 e baixou. Portanto, neste momento está a baixar, os indicadores de ordem económica também não estão muito positivos. O parceiro búlgaro, o presidente da Bulgária, fez um discurso também agora nesta cimeira em que sublinha que há um problema com a Bulgária que não se consegue resolver, que tem a ver com a questão das migrações e as pessoas quererem migrar e os jovens quererem migrar, e portanto digamos que temos que ter algum cuidado ao analisar aquilo que são os discursos, aqueles que são os discursos oficiais, porque muitas vezes eles escondem uma realidade que é diferente. E eu penso que de alguma forma é interessante pensarmos um pouco nesta perspectiva. A pressão migratória é de facto, ou a gestão das migrações na Europa é efetivamente um problema, é encarada de formas muito diferentes e, mais uma vez, há, por parte destes partidos mais de direita e que foram ganhando terreno em alguns países, a exploração, digamos assim, de algum contexto socioeconómico menos favorável para poder emergir e para poder ganhar votação, até porque são discursos que são fáceis, ou seja, são discursos fáceis de serem assumidos e de serem defendidos, porque tocam aspectos muito práticos do cotidiano e, portanto, torna-se bastante simples que tenham alguma adesão por parte de alguns grupos, sobretudo aqueles que os cidadãos dos países em causa que se veem afetados no seu cotidiano por esta conjuntura menos favorável, e sensivelmente desde 2010 que isto está a acontecer. Em 2015, com o aumento e com os fluxos migratórios, a questão tornou-se ainda mais simples de defender, e eu, só para terminar e para não tomar muito tempo, iria dar também uma outra indicação que me parece que é interessante, que é uma sondagem, ou que são as sondagens do Eurobarómetro, que prova que a maioria dos cidadãos comunitários pensa existir uma percentagem de imigrantes no seu país que é muito superior à percentagem real. E também
não esquecer uma outra coisa, que é, dentro dos países da União Europeia, dentro da população residente nos países da União Europeia, nós encontramos percentagens de população estrangeira tão diferenciados quanto em torno de 1% e de 47%. 47% é o Luxemburgo. Mas depois, curiosamente, quer a Roménia, quer a Croácia, quer a Eslováquia, quer mesmo a Polónia, têm ou menos de 1% ou até 1%. Na Roménia, 2,1% da população é estrangeira, apenas 2,1% da imigração, da população é estrangeira. Enquanto temos na Alemanha 13%, em França 8,6%, Espanha 11,4%, portanto, até Portugal 6,8%. Portanto, neste caso, nós estamos a securitizar o fenómeno migratório com base em informação que não é uma informação totalmente lida de uma forma totalmente objetiva. É claro que nós podemos encontrar os desafios que se colocam face à entrada de população e à permanência nos espaços nacionais de população migrante e no espaço comunitário de população migrante, lança muitos desafios. Pode ser uma oportunidade, sobretudo porque a sociedade europeia precisa de migrantes para mitigar alguns dos efeitos indesejados do envelhecimento das suas sociedades, mas também traz desafios, e alguns desafios que são importantes e que têm a ver com a necessidade de integração, a necessidade de uma boa integração desta população, até porque são populações que têm perfis crescentemente variáveis face àquilo que existia há alguns anos atrás, e portanto esta maior diversidade dos perfis da população que chega à Europa e que chega ao espaço comunitário é também em si mesma um desafio, porque são pessoas que efetivamente têm outros padrões culturais, têm outros perfis, e por isso há aqui todo um trabalho a fazer que passa também por políticas públicas, enquadramentos não só legislativos, mas também por políticas públicas, ou talvez sobretudo de âmbito social, de âmbito de integração e, claro, de segurança interna, que é também outro dos aspectos que é muito focado como sendo algo que explica a visão menos positiva que se tem da população migrante e a necessidade enfim, a defesa de que a população migrante e as suas percentagens devem ser contidas e devem ser reduzidas. Então é algo que, por exemplo, Hélder, a nossa profissão tem responsabilidades em ir esclarecendo e desmontando quando os factos são distorcidos a favor de certos discursos com intenções políticas ou outras. Agora, gostava também, e apesar do tempo já ir um bocadinho adiantado, gostava de falar convosco também de algo que, em vez de unir, divide dirigentes como Meloni e Orbán, e refiro-me em particular à guerra da Ucrânia. Ao contrário do que muitos temeram, Giorgia Meloni tem mantido até agora um alinhamento, por assim dizer, com o Ocidente geopolítico no apoio à Ucrânia face à Rússia. Isso é algo que se temia pela sua proximidade ideológica com partidos que têm tido um discurso mais pró-Rússia, como é o caso do de Viktor Orbán, e até por Meloni ter tido como mentor Berlusconi, que no fim da sua vida se destacou por várias declarações desastrosas a favor de Vladimir Putin. Mas a verdade é que aqui não têm bem a mesma posição. Enquanto que a Itália tem alinhado, como eu dizia, com o Ocidente, com a NATO, no apoio à Ucrânia, vemos a Hungria, pelo contrário, a ter posições muito mais pró-putinistas, e nomeadamente na questão dos cereais. A Hungria foi um de vários países, como a Eslováquia, a Polónia, a Roménia e a Bulgária, que interditaram a entrada de cereais ucranianos, que é um assunto complicado, a exportação. Bem sabemos que havia um acordo de segurança com a Rússia de que a Rússia se retirou e que ainda não foi renovado. Bom, a Bulgária, Hélder, resolveu reabrir as suas fronteiras aos cereais ucranianos, mas a Hungria e a Polónia, pelo menos, não o farão. E, entretanto, temos a decisão, a Comissão Europeia também a analisar o assunto, e o governo de Kiev
a ameaçar recorrer à Organização Mundial do Comércio. Como é que este nó todo, como é que olhas para este nó górdio que agora se monta no leste da Europa? Então, ia começar por essa vontade de Orbán em promover e aprofundar até esta sinergia política entre a Hungria e a Itália, mas depois, de facto, há esse choque frontal com a realidade, uma vez que Giorgia Meloni tem se revelado uma personagem política bastante complexa, porque, como dizias, se por um lado ela está alinhada com os valores familiares e o nacionalismo dentro de portas, portanto em Itália, e até é capaz de dirigir-se a Budapeste para defender esses mesmos valores, depois ela também também apoia muito a agenda euroatlântica vigente, incluindo esta questão da guerra na Ucrânia, versus um Orbán que chega a dizer que o Ocidente deve fazer um acordo com os russos numa nova arquitetura de segurança para que e vai mais longe, até dizendo que a Ucrânia já não é um Estado soberano e do ponto de vista financeiro já nem existe e que não tem qualquer hipótese de vencer esta guerra. Portanto, são dois discursos bastante antagónicos. Agora, quanto à questão que colocavas sobre os cereais, é também mais um nó bastante apertado, que é difícil de desatar, mas que houve efetivamente na semana passada, portanto, tendo em conta que o dia em que este episódio vai para o ar, na semana passada a Bulgária deu o exemplo de reabrir as suas fronteiras aos cereais ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky disse que os restantes 4, portanto a Polónia, a Hungria, a Roménia e a Eslováquia, deviam seguir o exemplo do que chamou de solidariedade autêntica, verdadeira da Bulgária, e também o Ministério, julgo que foi a diplomacia ucraniana, que chamou a atenção para o seguinte, é que durante a vigência desta proibição da União Europeia de entrada de cereais ucranianos, a pedido destes 5 países, os problemas, dizia a diplomacia ucraniana, os problemas dos agricultores na Eslováquia, na Polónia, na Roménia, na Hungria não foram resolvidos, e não foram resolvidos ao nível dos seus governos, ao nível nacional. Portanto, não é por causa, não são as exportações, no caso de cereais ucranianos, e portanto importações por esses países, a causa principal da desestabilização, ou sequer a causa de uma desestabilização do mercado único da União Europeia. Como é que se desata este nó górdio, dizias tu? É difícil porque ainda esta sexta-feira, dia em que estamos a gravar o episódio, expirava essa proibição de importação de cereais ucranianos, e não se sabia exatamente como é que Ursula von der Leyen, que 2 ou 3 dias depois de fazer o seu discurso sobre o Estado da União, tinha em cima da mesa, na sua Comissão Europeia, no seu gabinete da Comissão Europeia, esta decisão para tomar, que era se vai expirar de facto na sexta-feira ou se vai ser prolongado, e falava-se num possível prolongamento destas restrições aos cereais ucranianos por mais 2 meses. Nesse caso eu julgo que sim, que Kiev é um bocadinho o pretexto ou a desculpa que lhe faltava para avançar para a Organização Mundial do Comércio, porque de facto eles estão ali num esforço de guerra muito grande, estão com necessidades económicas e logísticas de escoar os cereais. É importante não esquecer que a Ucrânia é o grande celeiro do mundo, e portanto neste contexto acaba por ter razões atendíveis a recorrer a uma instância superior como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, se por acaso as restrições europeias continuarem a vigorar por mais tempo, sejam ou não estes 2 meses de que se fala. Teresa, pode estar em causa aquela que tem sido algum consenso entre democracias ocidentais no apoio à Ucrânia?
eu gostaria de ter a esse propósito e de manter a esse propósito uma opinião uma perspectiva bastante otimista, tendo em conta que a União Europeia é pautada por todo um conjunto de referenciais de direitos humanos, de justiça, portanto, todos aqueles pilares que constituem e que continuam a dar voz à União Europeia, a dar-lhe alguma unidade. Eu penso que ainda assim, apesar das vozes dissonantes, e repare-se, nós temos vários exemplos, e temos estado a falar das migrações, mas também a questão energética, etc. Nós temos aqui, ao longo destes últimos anos, temos vindo a perceber que existem temas que não são consensuais, que as tentativas de política comum da União Europeia a vários níveis e em diferentes setores, embora apesar de baseadas em mínimos denominadores comuns, nem sempre têm sido fáceis de obter, ou nem sempre têm sido obtidas, e eu poderia dizer que a União Europeia sofre uma espécie de dores de crescimento, ou seja, à medida que alarga ou que alargou o número dos seus membros, foi-se confrontando e continuará a confrontar-se com dificuldades cada vez maiores em termos de negociação e do tal encontrar deste denominador comum. Creio que em relação àquilo que são as posições globais da União Europeia relativamente à guerra da Ucrânia, não me parece que haja um volte-face ou uma alteração, pelo menos em termos de política externa. Agora, é possível que exista se ao caso a guerra se prolongue durante muitos anos ou durante um longo período de tempo, é natural que as populações comecem a acusar algum cansaço, sobretudo as populações dos Estados-membros, sobretudo aquelas que se veem ou que se irão ver mais afetadas na sua qualidade de vida, sendo certo que, obviamente, mesmo que nós não possamos imputar todas esses fatores negativos à guerra da Ucrânia, é evidente que eles irão ser assumidos como sendo a causa próxima ou longínqua dessa perda de qualidade de vida e, nesse sentido, da falta de verbas para outro tipo de investimentos, etc, etc. E, portanto, nesse sentido, é possível que haja aqui alguma descida de popularidade entre a população, entre os residentes, entre os cidadãos europeus, se, ao caso, este conflito se mantenha, mas não me parece que seja suficiente para que haja uma alteração em termos de política comum face a ou de posicionamento comum da União Europeia face a esta guerra. Aliás, e para fechar aqui o círculo deste episódio, nas próprias declarações da Cimeira Demográfica de que falávamos, apontavam precisamente a guerra na Ucrânia e as suas consequências económicas, energéticas e outras como fator adicional de pressão sobre a segurança financeira, física e emocional das famílias europeias. Estamos a chegar ao fim, mas eu não posso fechar o episódio sem perguntar aos meus convidados aquilo que pergunto a todos os que passam aqui pelo podcast O Mundo a Seus Pés. E a pergunta é esta: se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que iriam e porquê? Teresa? Eu posso dar duas respostas? Claro. Pronto, então a resposta do coração iria para um país africano, de língua oficial portuguesa, porque a África me fascina, por nenhuma razão específica, mas sim, iria. Do ponto de vista mais como investigadora social, etc., Sudoeste Asiático. Ver o que se passa exatamente em países como Japão, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, por aí. Muito bem, parecem-me duas ótimas sugestões. Hélder, qual seria o teu destino? Olha, seria a Polónia. Nós estamos a gravar a 15 de setembro, o que significa que daqui a exatamente um mês haverá eleições na Polónia e há, neste momento, no país
um debate relativamente à necessidade que o PIS, o Partido Lei e Justiça, um partido conservador, já aqui também falámos no Mundo a Seus Pés, necessidade do PIS do voto rural para se manter no poder e conseguir um terceiro mandato, não é? E é muito curioso porque isto liga muito com a questão dos cereais, e por isso eu gostava de ir até lá, porque para conseguir o voto rural é necessário ter estas declarações como teve, por exemplo, o primeiro-ministro polaco, ao dizer que a Polónia não irá reabrir as suas fronteiras aos cereais ucranianos, independentemente do que a Comissão Europeia acabar por decidir, ou então o ministro polaco da Agricultura, que disse que a Polónia nunca irá permitir que a Ucrânia se junte à União Europeia, a menos que algumas condições sejam aplicadas em termos de produção agrícola. Aliás, o ministro polaco da Agricultura diz mesmo que, tal como as coisas estão atualmente, a agricultura polaca nunca irá conseguir ganhar face à cultura ucraniana. Portanto, o voto e a manutenção do PIS a um mês das eleições joga-se muito no campo rural, no voto rural, e é precisamente com estas declarações mais inflamadas e de nós contra os outros que eventualmente eles conseguirão esse voto mais rural, menos urbano, de que necessitam para se manterem no poder. E cá estaremos para prestar atenção à campanha eleitoral e às eleições legislativas polacas de 15 de outubro próximo. Resta-me agradecer à Teresa Ferreira Rodrigues e ao Hélder Gomes pelas suas reflexões, ao João Martins pela competente edição técnica deste episódio e sobretudo a si, que está desse lado a ouvir-nos semana após semana no Mundo a Seus Pés. Na próxima segunda-feira haverá novo episódio com outro apresentador, outros protagonistas, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre.